Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez para a apresentação da coleção da Irmãos Perfeito. Dessa vez vamos falar sobre o verão 2015. Estamos aqui eu e o Alexandre para dividir com vocês algum conhecimento que a gente desenvolveu durante esse período. Alexandre. Boa tarde. Obrigado pela dedicação e o empenho de vocês para estarem junto conosco para essa nova apresentação do verão 2015. Vamos lá, pessoal? Então, dessa vez eu vou começar falando um pouco sobre o conceito da coleção. Verão, Brasil, Copa. Então, um dos motivos que a gente utilizou para iniciar essa coleção é a brasilidade, né? Nada mais justo do que aproveitar um ano de Copa, que o Brasil é o foco para o mundo, para falar sobre a brasilidade. E a gente quis traduzir os vários motivos do Brasil na coleção. Então, como todos já receberam, a apresentação dessa vez, ela vem num formato bem brasileiro, é aquele estilo das sacolas de feira. Então, a gente deu uma personalizada com já um produto nosso que pode ser oferecido para os clientes. Então, é bem bacana, eu repito mais uma vez, mais uma coleção, é bem bacana chegar ao cliente e não simplesmente entregar o kit, né? É importante abrir, apresentar, mostrar os produtos, falar um pouquinho sobre cada um, pegar o material impresso. Dessa vez ele vem num novo formato, ele vem um pouco mais compacto, então com ambos os lados de produto e de conceito. Então, utilizem bastante desse material, seja um motivo para realmente abrir novos clientes e chegar a clientes, às vezes, que estão precisando ser resgatados, e para os clientes que já são atuais e conhecem já o novo sistema da Irmãos Perfeito, que é levar conceito de moda para eles, utilizar desse material para bons negócios. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a Inspiração 1. A Inspiração 1, a gente se baseou muito na cidade urbana, né? Então, a gente utiliza muito da poluição visual, a poluição auditiva. Então, como uma São Paulo da vida, é uma cidade sem mar, realmente. Então, o tema da coleção, a gente falou um pouco da cidade sem mar. O que que é? A conturbação de fios, aquela mistura de grafite, pichação, muitas cores, o asfalto cinza, né, que remete um pouco muito à cidade. Então, mais para frente vocês vão ver, vai ter bastante produto falando sobre isso. Tem a conturbação do fio, que causa um pouco o geometrismo, como vocês podem ver no look central, que é de Tom Ford. Então, é um macacão inteiramente com fios. Então, traz bastante a imagem de referência que vocês podem ver ali embaixo na imagem. E as cores super fortes, é um mix do preto, que é uma cidade cinza, uma cidade urbana, 100% urbana, também ligada ao colorido das artes, do que todo mundo hoje vê numa cidade urbana. Então, o grafismo, os fios, é aquela coisa confusa, onde não se sabe dizer realmente para onde olhar, é uma mistura de cultura, uma mistura de população. Então, é bem essa tradução desse tema no tema da Inspiração 1. A Inspiração 2 já é completamente oposta, né? A gente fala um pouco sobre a paraíso tropical. O que é o paraíso tropical, né? É a praia, é a natureza, são as cores alaranjadas, que remetem bastante ao mar, à areia, o sol. Tem a questão das camadas, então as camadas de planta, tudo isso, as cidades litorâneas, os paetês no tom dourado, como a gente pode ver na Dolce & Gabbana. Então, tem os paetês que também tem o brilho que remete ao mar. Só um momento, pessoal. Então, retornando ao tema 2, então a questão da madeira, que é bem praiana, o coco, que vocês vão ver futuramente nos produtos, e não deixando de lado as cores, né? Que é bem aquela arte de praia, e sem deixar de prestar atenção que é uma visão de um estrangeiro para o Brasil, tá, gente? A nossa visão, nós que somos daqui, que já estamos adaptados à cultura, a gente não tem uma visão quando o estrangeiro vir para cá. Então, toda essa brasilidade que a gente traduziu nas inspirações são baseadas num olhar de um estrangeiro. Então, continuando, né, a questão das camadas, as cores quentes, então você vai ver muito os verdes, que remetem bastante à questão da natureza, os alaranjados também bastante forte nessa inspiração. A inspiração número 3, a gente fala sobre alma popular. O que é alma popular, né? O Brasil tem uma coisa que é só daqui,
que é o quê? As pessoas simples. Então, aquela coisa do antigo, que antes era velho, hoje é visto como antigo. Então, a questão dos números utilizados nas escritas com erros de português, isso é tudo muito valorizado e muito brasileiro. Então, é a transformação de uma madeira, quando pintada numa traseira de caminhão, numa lateral de um caminhão, no início ela é inteira, depois ela cria aquele craquelado, como no look do Kenzo Central, que você vê aquele trabalho de craquelado. A simplicidade, não só das pessoas, mas do visual da cidade, urbana ou praiana, letras, listras, esse mix de cores, vocês podem perceber que a coleção é bem colorida. O verão em si vai ser muito colorido, com cores bastante fortes, desde as primárias até as cores mais autênticas, né? E a madeira desgastada traduz bem as imagens, como na casa, até os listrados, a gente inclusive remeteu à apresentação da coleção, né? Que são bem aquela imagem da primeira casinha ali, que é aquela porta de madeira pintada, desgastado, craquelado, a cor já esfarelada, que não dá para visualizar muito a cor original. E as caixas de feira também, na imagem, que foi o que traduziu a brasilidade para toda a identidade visual da nossa coleção, desde do saquinho, da embalagem utilizada para colocar os botões, né? Aquela coisa bem de feira, bem do dia a dia do brasileiro. Então, a coleção em si baseia-se no Brasil. A gente pode explorar bastante isso e de diversos pontos de vista, desde a parte da cidade urbana até a parte praiana. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cartela de cores. Como vocês podem ver, ela tem o tom preto, que é um tom bem urbano, mas também ela trabalha com as cores quentes, as cores primárias. Vai ser um verão bem colorido, ela tem alguns tons pastéis, mas a grande maioria das cores ela fica na cor forte mesmo, de marcar realmente o verão. Como se traduz, né? O verão brasileiro é colorido, as pessoas usam e abusam nas cores, e por isso da cartela de cores tão viva como vocês podem acompanhar. Agora eu vou falar um pouco sobre os produtos. Dessa vez eu vou entrar um pouco mais na parte como é feito o produto, né? Até para vocês entenderem, às vezes a gente sabe que o cliente questiona um pouco, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e às vezes vocês não têm um argumento por realmente a gente não dividir esse conhecimento com vocês. Então a gente entrou no acordo e a gente vai abrir um pouquinho mais sobre os produtos e também vou relacionando nos conceitos até para informá-los de onde veio a inspiração e o desenvolvimento de cada um. Então, vamos começar. O primeiro produto, ele vem realmente no tom verde, que é o tema, a inspiração número 2. Então, é aquela cor da praia, é um botão num tamanho 40. Então, ele é desde uma moda feminina, que é mais agressiva e tal. Então, ele é desenvolvido em massa, na cor branca. Ele pode ser tingido. No caso, a gente utilizou a cor Pantone, né? Como vocês sabem. Então, ele pode ser tingido de qualquer tonalidade. O produto número 2 é uma plaquinha, na verdade é um material novo, tá, gente? É um material que estava dentro de fábrica, já foi desenvolvido há muito tempo. Ele remete bastante ao tema 1, que é aquela coisa urbana, onde a gente fala do asfalto. Então, ele tem aquela aparência mesmo de asfalto. E aí você pode brincar à vontade, é um formato muito utilizado, a gente acompanha dentro de fábrica, a maioria dos clientes gosta desse formato de plaquinha, dá para brincar bastante, a modo como ele é aplicado. Então, numa peça leve, numa peça um pouco mais pesada, ele cabe tranquilamente. A madrepérola, ela já faz parte da nossa linha, mas ela foi uma peça muito, muito, muito vista nas nossas pesquisas, tanto nas camisas femininas, masculinas. Então, a madrepérola, ela já é em si um produto que, no verão, ele é bem forte. E um produto que a gente viu bastante é esse 33091, com essa borda bem delicada. Então, aproveitem, a gente viu bastante na cor natural dele mesmo. Pode continuar? Na cor natural dele mesmo. Então, podem tranquilamente usar e abusar da informação. Verifiquem os tamanhos que temos disponível, né? Como vocês sabem, tem um pouco. E as cores utilizadas, pessoal, lembrem-se, é só da cartela de cores de madrepérola. Então, prestem bastante atenção nisso, né? É um produto natural, então tem as suas restrições. O próximo produto, ele foi baseado
nas cores, né? Nada como o Brasil, tudo que a gente falou de cores, ele está sendo visto nesse produto. É um tamanho 18, é um botão feito para camisaria, cabe tranquilamente numa moda feminina, quanto numa moda infantil. É um produto super utilizável, a gente brincou bastante com a camisaria nessa coleção, porque nas últimas coleções, a gente viu que os produtos mais vendidos eram direcionados num tamanho de camisaria, não só para camisaria, mas ele era bastante vendido no tamanho 18. Então, a gente usou e abusou do tamanho 18 para essa coleção. O botão próximo, ele é feito em Zamaki, como vocês podem ver. Ele é um produto bastante conceitual, ele é no formato da pedra mesmo, então ele linka com a ideia da praia, daquela coisa natural. E, ao mesmo tempo, ele linka também com a inspiração 1. Que é aquela coisa do urbano, do cinza, né? Daquela coisa bem rígida da cidade. Então, ele pode ser em qualquer tipo de banho, tá, pessoal? O tamanho dele é único pelo formato orgânico que ele tem. Então, também é um produto mais ligado um pouquinho ao conceito. O próximo produto foi um produto que a gente viu bastante também. É uma madeira, ela tem um trabalho especial nela, né? É um botão que a gente já possui, já trabalha bastante, mas com um leve queimado na sua borda, que ele deixa com uma característica super pessoal, assim. Então, como é um produto natural, cada um tem um queimado diferente, é um produto bem particular. A gente desenvolveu no tamanho 24, até para ficar bem expressivo esse trabalho feito do queimado no botão. Os próximos botões, o 11.346 e o 345, é um botão camisaria, vocês já têm ele em mostruário, porém a gente desenvolveu um hot stamping fosco, tá? Essa borda que vocês podem ver, ele é fosco, tanto no dourado quanto no prata. Então, pessoal, lembre-se, todo botão de hot stamping, camisaria, independentemente do tamanho, antes do hot stamping, ele precisa primeiro passar pelo tingimento. Então, quando comprada uma quantidade grande para dividir em cores, o tingimento vem sempre antes do hot stamping. A próxima tela, a gente continua no botão também do hot stamping. É uma alternativa que a gente viu de abusar um pouco dos metálicos, né? Então, remetendo até o conceito 2, onde fala do brilho do mar, as tonalidades douradas e também o prata remetendo ao brilho do asfalto, ao brilho da cidade urbana mesmo. Então, ele continua também com a parte técnica remetendo ao hot stamping em relação ao tingimento, e ele tem essa borda arredondada central que dá um diferencial onde ele for aplicado. O botão ao lado, ele é um botão tamanho 28, ele é bem diferenciado porque o centro dele ele é feito na cor na massa e ele é tingido e depois ele é torneado para ficar com esse detalhe da cor na massa, que no caso foi usado um caque, tá, gente? É uma tonalidade neutra, ele ficou um botão de camisaria. A gente sabe que hoje está usando uns botões um pouco mais robustos, um pouco mais imponentes na camisa, até para criar um diferencial, porque hoje os cortes das camisas ninguém está usando e abusando e tal, então o botão vem para fazer esse trabalho realmente. E quando a gente vai ao cliente, é importante dar essa ideia, prestar essa consultoria de como aplicá-lo, dar ideia mesmo de enxergar o botão na peça do cliente. O produto de baixo, ele tem uma furação diferente, tá, gente? Ele é feito em 2 camadas na massa. Então, a gente desenvolveu em dois tons de pink, conforme a cartela de cores. Ele tem esse formato de flor, então ele é bastante feminino, bastante delicado. A moda infantil também cai super bem, ele dá um charme ao botão. Ele é um botão leve, tá no tamanho 18 também, que fica muito bem aplicado em qualquer tipo de moda. A próxima página, essa é uma abotoadura, tá, gente? A gente sabe que hoje a abotoadura, ela realmente traz um charme para as peças, ela deixa a peça muito mais elegante. E aí a gente desenvolveu, um botão meia bola, tamanho 18, porém a gente montou a abotoadura para realmente usar e abusar. A gente sabe que todo mundo está procurando hoje fazer com que as peças tenham algo a mais, né? Para fazer um diferencial no mercado, e quando o cliente final vai buscar realmente o produto para comprar, para uso próprio, ele quer algo novo. Então, por que não abusar das abotoaduras? A gente sabe que a gente tem muitas opções que podem ser feitas, então usem, abusem. O dourado aí a gente também continua explorando, porque vai ser ele bastante forte. O botão ao lado, ele remete ao turquesa, né? Então é aquela coisa praia, aquela coisa do rajado, da onda do mar, então que traz esse movimento diferente para o material. Então ele é feito já nesse tipo de material, na cor.
e o formato dele é o que traz o charme ao botão, tá? É o diferenciado. O turquesa também, bastante procurado, a gente viu nas feiras que a gente foi, nos desfiles que a gente pesquisou e em toda a pesquisa de mercado, de rua, durante as viagens de pesquisa, a gente observou bastante o turquesa voltando para esse verão. A etiqueta ao lado, na verdade, a gente usou um pouquinho, né? Hoje a gente estava só utilizando da plaquinha, sem muito como aplicá-la, né? Então, a gente usou um pouquinho da corrente lateral. Então, esse produto, inclusive, tem nas imagens de referência depois, ele foi visto como interno de uma etiqueta. Então, de uma blusa. Então, ele é uma etiqueta interna. Então, foi a substituição de uma etiqueta num tecido ou aquele print que normalmente o pessoal faz direto no tecido, para agregar valor a uma simples regata. Então, a gente personalizou com a marca Perfeito, ficou uma peça leve, ficou com um acabamento incrível. Hoje a gente está com o nosso Uzumaki com uma qualidade 1000 vezes melhor. Então, podem usar e abusar e deem a ideia de como aplicar esse produto. Mais para frente vocês vão ver ele aplicado na peça. Continuando abaixo, essa é uma madeira, tá, gente? É uma madeira diferente do que a gente tem no nosso mostruário. Ela já é nesse tom, a gente só dá um tratamento nela em volta, mas ela aplicado o ilhós, então o ilhós a gente sentiu ele voltando levemente. Então a gente colocou na madeira, até porque é verão, os produtos são um pouco mais leves, um pouco menores, então é um produto 18 com um ilhós, que é uma coisa inovadora, né? A gente normalmente vê o ilhós aplicado em peças mais pesadas, para o inverno. Então, a gente já começou a dar uma pitada do ilhós, que provavelmente no inverno de 2016 a gente vai ver ele bastante presente aí nas coleções. O próximo é um botão de camisaria. Ele tem um formato um pouco arrojado, porém o importante dele é o quê? É o estonado que a gente fez nele, né? Então, a base dele é branca, ele é tingido e depois ele é estonado, que cria esse aspecto, dando mais ênfase às formas e ao design que foi feito nele. Pode ser tingido em qualquer cor, aí a gente usou um tom neutro, até porque a camisaria, às vezes, para usar e abusar nas cores fica um pouco complicado, então a gente aplicou um tom neutro só para realmente realçar esse design que ele tem. O próximo produto, a gente não sugere que ele esteja tingido, tá, gente? Porque esse trabalho que ele tem da estampa, ele é feito no próprio produto. Então, se tingido, talvez ele perca um pouco esse efeito. Então, ficou só na borda, com fundo transparente. Quando ele é colocado em cima de um tecido com cor, então talvez um branco, essa borda fica um pouco mais contrastante. Então, dá bastante ênfase ao desenho criado nele. Continuando, o coroso a gente explorou bastante até nessa coleção. Então, esse é um design bem ousado que a gente fez nesse botão, né? Então, ele é feito com esse trabalho que dá aquela ideia da onda, da irregularidade da areia, ou até do chão mesmo, de quando se anda nas cidades litorâneas. Então, a gente deixou ele num natural, que eu acho que ele ficou mais clássico, e a gente colocou uma cor que deu mais vida ao design dele, impondo mais essa forma arrojada que ele possui. É um tamanho 32, é bastante pedido no coroso. Então, pessoal, abusem das cores, as cores fortes, quando no coroso, ela aparece bastante aquele trabalho das nervuras, por ser um produto natural. Então, realmente, sugiram as cores sendo aplicadas no coroso, né? O coroso é um produto natural, que a gente sabe que tem um valor agregado bacana, ele traz um diferencial quando aplicado em qualquer local. Então, abusem realmente do coroso. O próximo é um produto bem característico do verão, é a âncora, né? Até já tiveram clientes que olharam esse produto, já pediram amostra, porque ele está leve, ele está delicado, ele está num tamanho que fica lindo aplicado em qualquer lugar. Também é possível, talvez, fazer as abotoaduras, que vão deixar aquela peça com bastante ar de verão. Aí a gente utilizou o banho ouro velho e o cobre, para deixar um pouco mais o ouro velho, para remeter aquela coisa usada, de relaxado, de praia, de marinheiros, todo esse clima mais tranquilo da praia, né? E o cobre, usando um pouco com o brilho, né? Utilizando-se do brilho para realçar a peça. O produto de baixo, pessoal, ele é bem básico, tá? Porém, ele tem um diferencial que ele não possui banho. Ele tem um tratamento onde ele não tem o custo de um banho, porém ele é um Uzumaki
ele ficou leve, ele foi desenvolvido somente no tamanho 18. Então, para aquele cliente que ele quer usar uma peça em metal para agregar um valor diferente na sua peça, porém o banho acaba encarecendo, cabe sugerir esse produto para entrar na coleção. Ele tem aquele tratamento mesmo natural do Uzumaki, então quem olhar, ele é bem não bruto, mas ele é delicado, mas ele tem um acabamento meio rústico, né? Sem o acabamento do brilho, que dá aquela elegância para qualquer produto. O produto ao lado é um produto camisaria, ele também é no Uzumaki, ele foi bem aceito pelo fato de ser delicado, numa camisaria, num vestido, em qualquer tipo de aplicação que ele tiver. Ele é bem quadradinho, então ele remete bastante ao conceito simples, né, da terceira inspiração, mas também ao conceito da cidade, né, que é aquela coisa bruta, cheia de linhas geométricas, formatos, mistura de formas. O próximo é um produto também que veio de uma inspiração de uma peça na nossa pesquisa. Ele é camisaria, ele pode ser tingido em qualquer cor e o grande diferencial dele é o formato. Quando ele é aplicado na peça e costurado, isso traz um diferencial imenso assim para o produto. Então, mais para frente vocês vão ver ele aplicado. A gente desenvolveu numa cor neutra, ele é um off-white, ele não chega a ser um branco. Ele é um off-white, então dá aquela cara mais de natural. Então, para uma camisa um pouco mais esportiva, ele cabe tranquilamente. O 15767 é um produto em Uzumaki. Ele é leve, ele ficou fino, ele ficou elegante, a gente colocou ele no banho de ouro. Então, essas nervuras nele traz um charme incrível. Então, qualquer lugar que ele for aplicado, ele cabe perfeitamente. São linhas simples, ele é um botão leve, que com certeza será super bem aceito. O botão ao lado também é um coroso, gente. Usem, abusem. A gente batalhou um tempão para conseguir conquistar o desenvolvimento desse produto. Depois o Valente pode falar um pouquinho melhor para vocês. Ele é um coroso e isso a gente viu bastante. Todo mundo pedindo para a gente de pesquisas de fora, trazendo esse produto e a gente conseguiu desenvolver. Eu tenho certeza que nós somos os únicos no mercado que temos esse produto. O concorrente nenhum tem, porque isso vem de pesquisa, vem de muito desenvolvimento interno da indústria, né, da nossa indústria. Então, ele é um coroso com esse ar de queimado. Então, como a madeira, ele também é super particular. Cada um tem um queimado único. A gente desenvolveu até nos tamanhos de uma alfaiataria, né, ou uma camisaria, que também é super bem utilizado. Então, esse queimado, gente, traz um charme e enriquece qualquer peça, a gente já viu também uma pitada que isso vai vir super forte no próximo inverno, então a gente já está super antecipado com essa tendência. Bastante gente já pediu esse produto. Então, assim, podem apostar nele, que ele é a cartada certa para chegar no cliente e efetuar uma venda. Lógico, não esqueçam, vocês são consultores. Então, quando você dá a ideia de como usar isso, faz totalmente a diferença. O produto ao lado, a gente brincou um pouquinho com as cores, né? Aquela mistura do grafite, da pichação das paredes da cidade urbana. Então, a gente misturou o contraste de cores, né? Então, o azul royal, que é um tom forte, e o rosa bebê, que é um tom mais delicado, com o branco. Então, ele é um rajado, mas ele é um rajado com um detalhe diferente, né? A gente não tinha nada assim. Nossos rajados eram bem misturados, com aquela coisa bem que todo mundo tem. Então, a gente utilizou bastante dessas linhas delicadas para desenvolver esse produto. Ele é num tamanho 24, a gente acredita que é um produto super utilizado, ele é mais delicado. Para uma moda feminina, masculina, talvez em outros tons, ele cabe também perfeitamente. O de baixo a gente brincou com as tonalidades do azul, do verde e de um creme, né? Que é a mistura da praia, até linkando um pouco com aquele turquesa, porém com os tons mais queimados, né? Então, ele tem um formato diferenciado, ele foi feito num tamanho grande, mas ele é um produto leve, ele tá fino. Então, a gente sabe que no verão, às vezes as pessoas têm aquele conceito de usar só os produtos pequenos, mas às vezes tem peças que pedem uma peça grande, que pedem um botão grande, e isso faz toda a diferença. Ele ficou com um rajado diferente, com essa mancha central, então podem abusar do tamanho 48 também, que no verão cabe perfeitamente.
O produto ao lado, ele também é novo, tá, gente? Nessa coleção a gente usou e abusou de várias técnicas novas, então a gente buscou aí muita informação. Então, ele é um produto injetado, tá? Porém, esse trabalho do craquelado, que é aquela ideia da madeira que a gente falou do tema da alma popular, né, da madeira que ela é pintada e vai ficando, foi essa a ideia que a gente quis trazer nesse produto. Ele pode ser tingido em qualquer cor. Como vocês podem ver, a gente colocou o azul, até para remeter às imagens de referência das madeiras que a gente usou na coleção. Então, em qualquer cor, ele dá esse craquelado interessante e com certeza também é uma coisa inovadora no mercado. Aí a gente abusou do coco, né? O coco é praia, é Brasil, é super nossa identidade brasileira e a gente explorou a personalização. Quando a gente olha ali na gravação, a gente remeteu àquela ideia da favela, até tem uma imagem de referência que é bem traduzida no botão. A gente brincou também com o tingimento de cores fortes no coco, que trouxe totalmente um aspecto diferente. Quem olha não diz que é um coco, só quem realmente tem conhecimento sobre o produto, né? A gente deixou ele um pouco mais delicado, com uma tonalidade rosa, um pouco mais neutro, com uma tonalidade azulada, e totalmente real, né? Aquela aparência real do coco quando ele está no natural. A etiqueta ao lado, gente, a gente desenvolveu também com as correntinhas laterais, porque a gente viu bastante as etiquetas apresentadas dessa maneira. Porém, é uma plaquinha num rajado diferente, vocês sabem que pode ser feito como o cliente pede normalmente, as regras continuam a mesma, porém com o diferencial da plaquinha. Um pouco mais curta para ficar um pouco mais delicada, pelo fato dela ser mais comprida e um pouco mais curta, porém ela fica numa camisa, num bolso de camisa, numa parte traseira, tem até uma imagem que a gente pode remeter mais para frente, eu lembro vocês sobre ela. Então, numa parte traseira de uma blusa, ela traz um diferencial super importante para a peça. O de baixo também entra na linha do hot stamping, né? Porém, com um design diferenciado, ele também tem as duas circulares centrais nele. Lembrando novamente sobre o tingimento, tem que ser feito antes do hot stamping. É um botão camisaria. A gente usou e abusou do hot stamping porque a gente realmente sentiu uma necessidade do mercado. Todo mundo pediu bastante, foi um produto muito bem aceito. Então, a gente desenvolveu um pouco mais de design, um pouco mais arrojado para sair daquela bordinha somente como a gente trabalha hoje. Bom, esse produto não precisa nem dizer, né? Ele é a cara da inspiração, porque é aquela conturbação dos fios, né, da cidade urbana, onde puxa daqui, puxa de lá, puxa do vizinho. Então, é essa conturbação mesmo. Ele cai perfeitamente numa alfaiataria, uma alfaiataria jovem. Então, como que ele é feito, pessoal? Ele é um botão básico, cor na massa, depois ele é gravado, personalizado, pintado e depois ele dá esse efeito quando dado o acabamento. Então, pode ser feito em qualquer cor esse acabamento, porém as cores claras eu acho que realçam um pouco mais o detalhe do botão e ele ficou bem a identidade da inspiração 1. O ao lado também é um botão em Zamac, ele está num níquel velho, ele ficou leve, ele ficou delicado, ele está num tamanho 18, então, para uma abotoadura, eu vi bastante esse tipo de trabalho das nervuras trabalhadas nesse botão. Eu vi bastante como a abotoadura também. A gente só não desenvolve a abotoadura e o botão porque vocês sabem as possibilidades que podem ser feitas e sugeridas, né? Então, por isso que eu acho bacana falar para vocês se recordarem das possibilidades de um único produto se transformar em vários. O produto de baixo ele foi um hot stamping diferente, né? A gente ousou um pouquinho, então ele é um produto cristal, ele é gravado depois, tingido, e aí ele vai para o hot stamping. Então, o hot stamping é o último passo dele, então ele cria esse ar espelhado. Ele também foi feito num tamanho 18, que ficou super delicado. A gente utilizou os tons neutros, remetendo à coleção. Então, o marrom meio dourado, a questão da praia. O prateado, também remetendo à cidade, porém também à inspiração número 2, que é aquele brilho da água quando reflete. Então, ele ficou um produto bastante interessante, foi desenvolvido em 2 tamanhos, pode brincar também com a personalização, como os botões de camisaria, alfaiataria são também. O ao lado também, eu volto a dizer, é o corozo. O corozo aí, ele foi trabalhado ele foi tingido e depois ele foi gravado a laser. E isso criou um aspecto daquele
aquele chão da praia, né? Então, daquele chão de granito, daquelas pedras, onde ficam umas perto das outras, com uma irregularidade particular, não tem um design único, não é muito cheio de geometria, então ele é bem irregular, a tonalidade entrou para uma tonalidade neutra, no tom dos alaranjados, os tons queimados, que a gente vê na cartela de cores. Bom, esse é literalmente a inspiração da praia, né? A calçada de Ipanema. A gente ousou com a gravação somente lateral, ele é um produto muito particular, muito especial, colocado sobre qualquer peça, ele agrega valor, ele pode ser tingido, então o fundo preto e a parte branca, ela pode ser tingida em qualquer tonalidade. A gente desenvolveu no tamanho 36 até para o detalhe da gravação ficar visível e ficar bem marcante, trazendo uma identidade única para esse produto. O botão ao lado é uma camisaria, tamanho 18, ele está bem leve, ele está bem delicado, ele tem esse detalhe do design do furo com o design próprio do botão na parte de cima. Então, ele deixa aquele fundo do tecido aparecendo quando ele é aplicado, então fica bem bacana. Foi bem aceito, ele está bem leve, então podem sugerir bastante o uso dele. Continuando, esse é um produto que a gente remeteu a uma imagem de inspiração, que é a imagem dos caminhões, que tem realmente aquele formato clássico, né? Que todo caminhoneiro põe nas madeiras quando pintados. Ele é um produto gravado a laser e depois tingido, trazendo esse detalhe depois como se fosse um acabamento que deixa ele com as marcas bem impactadas. A gente usou um tom rosa para marcar bem esse desenho, esse design que tem no botão, e um tom mais neutro para deixar um tom mais delicado, não reforçando tanto a ilustração que possui nele. Bom, o produto de baixo, ele é a cara do asfalto, né? A gente conseguiu aí usar uma nova técnica também. Ele é trabalhado com açúcar, gente. Por incrível que pareça, vocês podem acreditar, ele é uma camada de botão, uma camada de açúcar, outra camada de resina e depois, quando torneado e lavado, ele fica com esse rústico em cima dele. Então, ele é bem pessoal, ele foi desenvolvido em 2 tamanhos também, até para remeter à alfaiataria, e ele é feito na cor na massa, tá? A gente usou até um produto perolado nele para dar esse brilho, do contraste da borda com um brilho único e o centro com a rusticidade presente. O ao lado é o botão da botoadura que eu já apresentei, porém a gente também quis desdobrá-lo como um botão, simplesmente. É um botão que ele tem um trabalho na sua superfície, ele é abaulado, ele é em Inzamaki, porém ele ficou bem delicado, ele tem um trabalho de como se fosse um barroco leve, como a imagem de referência da Dolce & Gabbana que a gente viu na inspiração número 2. O próximo, ele é um pouco mais arrojado, ele tem um trabalho de personalização único, né? Que é a mistura com aquela ideia do grafite, das pichações das paredes. Então, é a ideia do poá, das bolinhas com o listrado, trazendo essa mistura e essa animação, né? Que eu acho que o Brasil, ele demonstra muito essa alegria para o mercado. Bom, em relação a produtos, é só isso. Eu vou continuar agora mostrando para vocês de onde vieram essas inspirações, né? Para vocês chegarem no cliente e conseguir realmente apresentar o produto dando ideias, né? E mostrar de onde vieram realmente os desenvolvimentos. Então, a gente vai começar. Esse é um paletó. Ele é estampado, mas nem por isso ele deixou de ganhar um diferencial, que é a etiqueta Inzamaki num bolso. Então, ao invés de a etiqueta somente interna, ele também usou e abusou da etiqueta Inzamaki. O próximo produto, eu remeti até, coloquei a imagem de inspiração para a gente recordar um pouquinho como ele foi aplicado. Então, é uma regata simples, sem detalhe nenhum, porém, feito print, ele não contente, ele também utilizou a etiqueta pendurada. Então, ela dá um valor diferente para uma simples regata, né?
O próximo, gente, eu coloquei até para remeter um pouco do que a gente vai falar mais para frente, sobre as etiquetas de couro. O Valente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu coloquei uma imagem de inspiração mesmo, que a gente viu que realmente é muito utilizado, tanto o couro com a plaquinha aplicada nele, como numa mesma calça o couro e a plaquinha aplicada. Então, achei que foi bem bacana até para dar ideia ao cliente, mostrar para o cliente como que os outros estão utilizando. A próxima era um casaco, ele era Hugo Boss, então você vê aquela linha fina, né? Então você não imagina com muitos adereços, somente os botões, porém utilizaram uma plaquinha delicadinha ali na parte lateral dele para colocar a marca. E aí eu remeti a plaquinha que a gente desenvolveu para utilizar como inspiração de aplicação. O próximo produto, gente, essa etiqueta lateral em couro, ela foi colocada numa camisa. Então, para a gente enxergar que o couro, ele não é só jeans, né? Às vezes a gente acaba criando uns paradigmas na nossa cabeça, onde o couro remete somente ao jeans. Não, ele pode ser aplicado como as etiquetas em zamaque, como as etiquetas em poliéster. Ele pode ser aplicado com a gravação em uma camisa, numa lateral, num bolso, que fica bem bacana, ao invés daquela gravação que hoje todo mundo utiliza. Ao lado é um produto básico, mas é para lembrar que vai voltar o bolso faca com o botão, as cores fortes das calças também. Bom, esse vocês vão ver muitas imagens aí mais para frente. A camisa jeans vem com tudo. Eu vi muitos botões de diversas maneiras nas camisas jeans. Então, como por exemplo, o da esquerda é a madrepérola, é o botão de pressão. O da direita é um botão em zamaque metalizado. Aí é um botão metalizado numa camisa branca, que é a ideia que eu falei daquele botão bronze com a furação diferenciada. É uma camisa sem detalhe nenhum, porém ela tem algo a mais, gente. Os dois bolsos com botões foi muito visto também. Na imagem anterior também esqueci de falar. Você pode observar que a camisa volta com os bolsos frontais com abotoamento. Aí também continua-se e com o martingale na lateral. Essa camisa é o produto que a gente desenvolveu. Como você pode ver, é uma camisa xadrez, então ela é um pouco mais esportiva. Porém, qual foi a ousadia dela, né? Foi a aplicação desse produto. Então, quando aplicado, vocês podem ver que a furação fica muito mais em alta, fica muito mais aparente e cria realmente uma identidade única para onde for aplicado. Volto a falar da camisa, como vocês podem ver aí novamente, é o botão a madrepérola com aquela borda delicada em sua lateral, com os bolsos frontais, com também o abotoamento. Então, podem falar, gente, a camisa jeans vai continuar ainda mais uma vez. Essa calça eu coloquei simplesmente para mostrar que os botões nas laterais foram aplicados simplesmente como um detalhe, porque ela não tem abotoamento, ela não tem nada, e se de uma certa forma, quando se coloca o cinto, ele some. Então, para mostrar também que os botões entram, além da funcionalidade, eles entram como agregar valor à peça, né? Como um simples detalhe que traz toda a identidade única para a calça. Com o tom alaranjado também remetendo à cartela de cores. Bom, essa é a camisa que eu falei. Também, gente, vocês podem observar, o botão vai vir bem carregado nas peças, os bolsos frontais estão aí. Então, mostrem as imagens de referência para realmente instigar o cliente, porque a gente tem certeza, né? Quando o cliente viaja, ele esquece de olhar o botão. Então, a gente faz esse tipo de consultoria para realmente ajudá-lo na criação. Então, quando mostrado as imagens de referência, com os botões que a gente tem em mãos da coleção, cria realmente uma credibilidade. Bom, o próximo eu achei engraçado pela ousadia, né? Como todos sabem, é uma Lacoste. A Lacoste sempre trabalhou com o bordado do jacaré, que é o ícone da marca. Porém, eu observei em muitas peças a aplicação do jacaré em zamaque. E eu achei bem arrojado e bem diferenciado para a gente sugerir isso ao cliente, né? Então, aquela ideia do bordado, a gente começar a colocar o nosso produto no lugar dos bordados. Eu achei bastante arrojado, por isso que eu trouxe para vocês. Esse é o botão também camisaria, então ele é aplicado numa camisa clássica, porém o botão aplicado nele com um ar, com um design um pouco mais arrojado, ele deu um charme diferente. Como vocês podem observar, ele também tem um abotoamento lateral no bolso.
Esse é um botão, a camisa de bolinha, ela continua um pouco mais, tá? Então, esse é um botão com formato diferenciado, furação 3 furos, a gente já tem isso. A gente sabe que tem um dificultador para colocar tal, porém, a gente viu bastante as pessoas serem arrojadas nas furações. Pessoal, essas são camisas jeans. E na camisa jeans houve um print do militar. A gente sabe que não é muito verão, o militar, porém já é para começar a dar uma deixa para o inverno, né? A gente sabe que começa o verão, já puxa um pouco do inverno, as pessoas acabam se antecipando. Então, como eu vi muita informação, muitas camisas com essa identidade do jeans, mais o militar, eu resolvi colocar para vocês como inspiração. Esse é o botão clássico que a gente linkou aí, é uma camisa super simples, branca, básica, porém ele usou na aplicação do produto metalizado. A primeira imagem à direita, eu coloquei até o detalhe da etiqueta traseira. Não contente com os botões, ele também colocou a identidade da plaquinha na parte de trás da camisa. Essa é uma camisa masculina, só para conscientizar vocês. Bom, essa é uma camiseta básica, mas a gente sabe que o básico já perdeu a graça, né? Então, o pessoal usou no abotoamento. Então, como vocês podem ver, ele tem praticamente 6 botões. Era uma camiseta para ser básica, porém, ela ficou usada e ficou diferente pelo fato da quantidade de botões colocadas. Aí eu volto a falar da camisa jeans, para vocês verem, eu coloquei bastante mesmo, porque a gente viu muita coisa. Os abotoamentos nos bolsos também continuam. O detalhe do bordado eu coloquei para mostrar que não é só uma camisa jeans, né? Eles acabam inventando, reinventando os bordados e as marcas próprias, né? Também é uma blusa básica, listrada como a da Lacoste. A gente viu o detalhe do abotoamento. Então, poderia ser uma simples blusinha, porém ele entrou aí com 5 botões para fazer um diferencial na peça. Bom, esse eu coloquei para mostrar a ideia do abotoamento lateral, né? Podia simplesmente ter um zíper ou ter um abotoamento frontal. E essa marca ousou colocando realmente os 4 botões, são botões grandes, tá, gente? Utilizado no verão mesmo. Então, uma calça de alfaiataria, porém ele ousou no botão com um tamanho um pouco maior. É uma camisa jeans também, com uma tonalidade um pouco mais escura, porém ele foi aplicado esse botão, o coroso, com um tratamento diferente. Na imagem da foto não dá para ver muito bem que é esse botão, mas a gente linkou ali até para lembrar. Então, para vocês verem que pode realmente apostar nesse tipo de produto. Esse daí também é uma blusinha básica. O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente, é que não precisa ser muito moda para se utilizar dos nossos produtos, né? Hoje a gente pode aplicar nosso produto para realmente fazer a diferença na peça do nosso cliente. E a Lacoste, mais uma vez, ousando aí, né? Então, ao invés de simplesmente só dar um nozinho no cordão, ela usou a conta de madeira. Então, os produtos naturais realmente estão vindo bastante forte. O coroso, a madeira e o coco, como a gente desenvolveu na coleção, estão aí para dar bastante ênfase nos produtos finais. Em relação ao produto, foi só isso. Agora eu vou, para o pessoal de fora de São Paulo, eu vou falar um pouquinho, né? A gente estava um tempo sem participar de eventos. No dia 21 e 22 de janeiro, aqui em São Paulo, como todos foram convidados e receberam um convite por e-mail, a gente participou da Premiere Vision. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso stand, até porque se um cliente que foi à feira toca no assunto, vocês têm argumento e sabem do que eles estão falando, tá, gente? Foi sucesso total, nosso stand, depois o Valente pode até complementar. Nosso stand vivia cheio, não teve dia ruim, não teve dia bom. Os 2 dias foram muito bons. Nosso stand estava sempre com movimento, recebemos muitos clientes. Gostaram muito dos lançamentos, da nossa linha nova que a gente vai apresentar mais para frente. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso stand, tá? Então, a gente utilizou bastante a identidade da feira, a gente distribuiu como brinde as sacolinhas, porém dentro não era a coleção, tá, gente? A gente colocou só um mix de produtos para o cliente saber, pô, bacana, eu sei que essa empresa faz o Zamac, faz o coco, faz a madeira. A gente dividiu bastante esse tipo de produtos dentro como brinde. Então, um pouquinho para vocês aí do stand, uma visão geral. A gente brincou com as frutas, né, que é bem Brasil, trouxe bem essa brasilidade. A questão da madeira usada
como diz as tendências. Bom, pessoal, então, da minha parte, eu deixo aqui para vocês o muito obrigada. Só queria dizer para vocês que, assim, eu estou muito feliz porque a cada coleção a gente vê que é sucesso, a gente vai se ajustando e, assim, o feedback que eu recebo, eu peço realmente que me mandem feedbacks. Quando o cliente recebe um conceito que ninguém faz, só a Irmãos Perfeito faz toda a diferença. Então, utilizem bastante desse material, ele abre muitas portas, ele mantém muitos clientes e realmente faz a diferença quando você oferece moda para o cliente e não simplesmente um produto. A Irmãos Perfeito, ela continua com esse trabalho, né? A gente está na 3ª coleção desenvolvida especialmente para os clientes e para vocês, porque faz realmente a diferença. A gente vai ajustando os produtos, a gente sabe que os produtos vão sim sendo vendidos, eles são bastante conceituais, tem alguns usuais, mas eles são realmente muito bem aceitos pelos clientes. Então, usem e abusem desse material para chegar no cliente, para fazer a diferença realmente que a gente sabe que a Irmãos Perfeito tem. Então, obrigada. Agora quem dá continuidade com vocês é o Alexandre. Obrigada. Priscila, parabéns pela sua apresentação. Até fica muito difícil de eu fazer uma continuação do porte que ela fez com muito conhecimento, muita pesquisa, muito conhecimento. E eu fico muito tranquilo também em respaldar toda essa apresentação, porque isso foi feito com muito carinho. Já é, como a Priscila disse, já é a 3ª edição de coleções novas. A Irmãos Perfeito está inovando, acreditem nisso, ela está chegando num top máximo do mercado. Os nossos concorrentes não fazem isso, mas nós estamos chegando num top tão grande, igual a outras empresas. É uma empresa completa, é uma empresa única. Nós temos hoje uma gama de produtos muito ampla, o que seja... Nós temos o coco, nós temos a madeira, nós temos etiquetas em couro, nós temos etiquetas de poliéster. E nós estamos sempre à frente de um concorrente. Hoje, nós estamos com esse conceito, nós estamos respaldados a todo esse processo. A pesquisa que a Priscila faz, juntamente com o Valtinho, está dando muito resultado. A feira, para nós, foi um ápice. Eu fiquei muito feliz. A diretoria da Irmãos Perfeito acabou ficando muito feliz, porque houve até concorrentes e não concorrentes que foram ao nosso stand pesquisar o que nós estávamos fazendo diferente. Porque, apesar do stand ser pequenininho, né, Priscila? Uhum. Ser pequenininho, ele estava muito bem movimentado. Isso nos engrandeceu muito. Eu vou falar um pouquinho para vocês diretamente. Isso eu estou respaldado de algumas situações de visitas a campo e alguns acontecimentos. E eu gostaria de falar um pouquinho para você, representante, e que como nós somos seres humanos, mas a gente acaba falhando em algum ponto, né, da nossa apresentação a clientes. Acredite na Irmãos Perfeito. Acredite no negócio que você está fazendo. Se você não acreditar, não adianta você acordar, sair para a rua e não conseguir efeito nenhum. Acredite na empresa que vocês estão representando. A empresa Irmãos Perfeito tem 52 anos, está indo para 52, 53 anos. E nós estamos fazendo as coisas com muita perspicácia, muita ponderação. A empresa tem muito a crescer ainda. O que vocês estão vendo, por enquanto, é um alavancar dos negócios. Podem esperar que isso vai crescer mais. Os itens e produtos, daqui um pouco tempo, daqui a alguns meses, no mais tardar um ano, vocês vão ver a empresa crescer mais do que ela já cresceu até hoje. Ajudem-nos a dissipar esses artigos. Nós temos que mostrar a nossa competência para o nosso cliente. Uma outra coisa que eu quero explanar para vocês é preconceito do cliente. O que está acontecendo muito é nós subjugarmos o cliente e acharmos que ele só tem aquele determinado produto, só vai consumir aquele determinado produto. Não pensem assim. Vão lá
saber, vamos fazer a operação curiosidade. Isso é muito importante. Achar que o cliente não trabalha com determinado produto é um erro. Às vezes ele trabalha e a gente não sabe. Não comprar, ele não compra o que nós produzimos. É erro também. Não conhecer o cliente, o que ele produz. Faça a operação curiosidade. É o que a gente sempre fala, faz anos que nós falamos disso, mas por um erro humano realmente, isso acontece não só com vocês, mas acaba acontecendo com a gente, de não questionarmos isso. E a gente pode ficar surpreso o que está lá por trás, na fábrica do teu cliente. E não acreditar que temos o que precisa. A gente sempre tem alguma coisa do que ele precisa. Eu gostaria muito que vocês enfatizassem isso. A Irmãos Perfeito é inovadora. Aproveitem isso. Aproveitem porque a gente tem muito a ganhar. Estou respaldado, eu estou contente, feliz do caminho que nós estamos levando. E eu espero que vocês também estejam nesse mesmo caminho nosso. Agradeço eu estava até dando uma olhada, agradeço pela audiência que nós estamos tendo. Isso, depois da terceira apresentação, está sendo uma glória para nós, que vocês estejam, pelo menos, separando um pouquinho do seu tempo, no final de uma sexta-feira, que é difícil, né? Vocês também podem estar com as suas famílias, mas reservando um pouquinho só para que a gente possa estar divulgando essa nova coleção. Eu queria falar um pouquinho dos novos produtos que vocês acabaram recebendo. Eu tenho aqui nas minhas mãos os raspadores. Raspadores era um produto que nós tínhamos em casa e a gente não divulgava que nós tínhamos. Nós não divulgávamos. E agora vocês têm isso para contemplar a linha de vocês. Outro produto que só Irmãos Perfeito tem, hoje tem um aval até de instituto de pesquisa e que dão um aval desse produto, que é o retardante a chamas. O retardante a chamas, podem considerar que é só Irmãos Perfeito que tem isso no mercado. Quem trabalha com uniformes vai se aproveitar muito disso. Um outro produto que nós lançamos com o intuito da Copa do Mundo são os produtos de bandeira dos países. E está tendo uma grande aceitação. Pessoal, é um produto que é um pouco mais complicado de se fazer, mas a gente está dando conta para essa produção. Então, aproveitem e ofereçam a teus clientes esse artigo, que sempre tem alguma coisinha ali na coleção que eles, vou fazer um artigo diferenciado para a Copa. Isso está dando muito resultado. Alguns dos representantes já estão tendo muito sucesso nisso. São volumes financeiros bem atrativos aqui. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que é uma grande surpresa isso, até eu brinco com a diretoria, que isso vai ser um próximo negócio da Irmãos Perfeito. Nós vamos tratar isso, que é as etiquetas em couro, como sendo uma nova fábrica. Porque a tal aceitação disso na feira e alguns clientes tops que estão vendo esses artigos e já estão pedindo as amostras e estão tendo pedidos efetuados, isso é o grande X da questão. Nós temos um produto na mão que é diferenciado e acreditem, ninguém tem esse produto. É um produto que você pode compilar, você pode tratá-lo de forma pequena, grande, com conceitos de mistura de materiais entre o metal e diversos formatos. E eu aposto muito nesses produtos de lançamento. É uma coisa que espero também que todos vocês estejam empenhados em estar nos proporcionando esse crescimento da Irmãos Perfeito. Priscila, eu quero deixar uma mensagem aqui para todos vocês, que essa mensagem eu escutei há uma semana. É até motivador. Eu gostaria até um pouco emocionado, porque essa mensagem veio num momento extremamente propício.
Eu gostaria de explanar e contemplar isso com vocês. Sucesso. Os motivos são meta, projeto de vida e objetivo, que lembram disciplina, que lembra dedicação, determinação e que lembra comprometimento. É tempo de crescer. Valorize o que já sabe. Comece pequeno, pensando grande. Crítica sempre construtiva. Fé, fé e fé. Sucesso é ter fé. A vida é fé. É a força mais poderosa para combater o medo. Muito obrigado por vocês estarem participando com a gente. Obrigada, pessoal. Bons negócios para vocês. Muito sucesso. E qualquer coisa que precisar, deixo aqui o nosso e-mail do Alexandre, vocês já têm, mas o meu eu deixo. Se precisarem de alguma ajuda, algum tipo de informação, me deixo completamente à disposição. Obrigada e até a próxima coleção, Sucesso pessoal. Em 2014 para nós. Obrigada. Obrigado.